E aí, pessoal, tudo bom? Hora dos palpites e dicas para a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá direto para os jogos. Quarta-feira, 7h30, Vasco e Atlético Paranaense, casa cheia lá no Rio de Janeiro, São Januário. Maxi Lopes é dúvida, hein? Isso é sério para o Vasco. E o Vasco não tem o goleiro Martin Silva, que foi convocado pela seleção do Uruguai. O Atlético Paranaense é o segundo melhor time do retorno, mas é o único que não venceu fora de casa ainda nesse Campeonato Brasileiro, né? Time completo, sem nenhum jogador suspenso, apenas alguns machucados, entre eles o Paulo André. Vou de empate nesse jogo decisivo para o Vasco. 21 horas, Paraná e Galo lá em Curitiba. O Paraná segue como o pior time do campeonato, conseguiu uma vitória surpreendente no último final de semana contra o América e tem objetivos modestos nesse Campeonato Brasileiro, que é simplesmente pontuar um pouco mais. Já o Galo não vai ter o Tchará machucado, Ricardo Oliveira e Adilson, que estão suspensos. A tendência é de Terans no lugar de Tchará, Alejandro, o jovem Alejandro na vaga do Ricardo Oliveira e o Galdesano no meio de campo um pouco mais aberto, hein? Nenhum jogador de marcação. Né? Contra o Paraná não tem como apostar em outra equipe, tem que ser realmente quem enfrenta o Paraná. Então eu vou de Galo nessa partida. Também no mesmo horário, Bahia e Ceará, um clássico nordestino. Nessa semana o Vinícius e Gilberto voltaram a treinar com a equipe do Bahia. E o Ceará que foi um pouco mais ofensivo no domingo contra o Inter. Arrancou o empate do Inter, jogo em casa, Inter vice-líder do campeonato. Jogou com o Ricardinho um pouco mais avançado. Isso deve ser repetido nessa partida em Salvador. Vou de empate nessa partida. 21h45, Cruzeiro e Corinthians, reprise aí da final da Copa do Brasil. Só que o Cruzeiro não vai ter nem o Dedé, nem o Arrascaeta, nem o Edilson. Todos suspensos. A tendência é que o Fred comece no comando do ataque. O Cruzeiro foi muito mal contra o Atlético Paranaense no final de semana. Um time bem sonolento. Já o Corinthians é o terceiro pior time do retorno. Conseguiu poucos pontos como visitante. E mantém basicamente a equipe que empatou contra o São Paulo na última rodada, com o Danilo um pouco mais avançado. Um falso 9 aí, vamos dizer. Vou de empate nesse jogo. Sport e Vitória, outro clássico nordestino, importantíssimo na briga lá embaixo. O Sport não vai ter nem o Gabriel, está suspenso, assim como o Cláudio Vinck, lateral direito. Já o Vitória vai ficar sem o Léo Ceará, um jogador importante do Vitória. Voltam o Aderlan e o Rainer. Lembrando que o Vitória tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Vou de Sport nesse jogo, baita reação do Leão do Recife nesse Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Fluminense. Palmeiras é o melhor ataque do campeonato, é líder, é o melhor time do retorno, tem a melhor defesa, tem a volta do Dudu, tem a volta do Mike, do Diogo Barbosa. Quem tá fora é o Moisés. O Palmeiras só perdeu um jogo dentro de casa. Vai encarar um Fluminense que não tem algum, não tem o Léo, mas volta o Sornosa, um dos bons jogadores do tricolor carioca. Vou de Palmeiras nesse jogo. Quinta-feira, jogos no feriado. 17 horas, jogo decisivo também, a luta lá embaixo, Chapecoense e Botafogo. A Chapecoense fez uma grande promoção, tem ingresso a R$10, conseguiu inacreditavelmente, ninguém esperava, venceu o Santos em São Paulo, hein? E começa a querer botar a cabeça para fora ali do Z4. Pega o Botafogo, que venceu o Flamengo também, surpreendente, imaginei que ia dar Flamengo nesse jogo. Botafogo também motivado, mas nessa partida eu vou de Chapecoense. Flamengo e Santos, jogo importante na briga lá em cima. O Flamengo é o quarto melhor mandante do campeonato, mas vai ter alguns desfalques importantes. Não tem o Paquetá, não tem o René, não tem o Ilharão. Quem deve começar jogando pela primeira vez com o Dorival é o Diego. Diego revelado pelo Santos, que não vai ter a turma toda convocada para os jogos da data FIFA. Não tem o Carlos Chance, não tem o Brian Ruiz, nem tem o Derlis. Por outro lado, voltam jogadores importantes para o Peixe. O Gabigol, artilheiro do campeonato, Vitor Ferraz e o Pituca. Vou de empate nesse jogo no Rio de Janeiro. 19 horas, jogo que vale o G4, hein? São Paulo e Grêmio. Esse é um jogão dessa rodada. O São Paulo só perdeu um jogo como mandante. O técnico agora é o André Jardine, né? Já que demitiu o Diego Aguirre. Não tem ninguém suspenso. Todo mundo lá pronto para o jogo. O Grêmio é o terceiro melhor visitante do campeonato. Esse jogo vai ser bom, hein? Não tem o Kahneman, a gente já sabe disso, está com a seleção argentina. E o Luan ainda é dúvida. Vou de empate também nesse jogo lá no Morumbi. Fechando a rodada, 21 horas, Inter vice-líder e América. O Inter é o único time que não perdeu em casa nesse Campeonato Brasileiro. Não vai ter o D'Alessandro e o Moledo pode voltar na defesa. O América, né, uma campanha que parecia que o América ia segurar e agora já tem muitas dúvidas em relação a isso. Mandou embora o Adilson, reestreia, na verdade, o Givanildo de Oliveira.
Não vai ter o Messias, é o melhor zagueiro, joga o Ricardo Silva. Volta o Carlinhos ali para lateral e o ataque, ao que tudo indica, vai ser formado pelos experientes Luan e Rafael Moura. O América precisa de um milagre para se manter na Série A. Eu vou de Inter nesse jogo. Tá aí, tá meus palpites, algumas dicas aí para quem participa do Cartola. Não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e também me seguir nas diversas redes sociais que eu estou colocando os endereços aí embaixo para vocês. Por curiosidade, na última rodada acertei 4 apenas, hein? E errei 6 nos palpites. Muitos resultados me derrubaram, né? O Paraná venceu o América, a Chapecoense venceu o Santos. Tiveram algumas zebrinhas aí nessa história também. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.